Aleluia, glórias a Deus, sou todo povo de Deus, com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, nessa manhã de hoje, estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Ezequiel. Nós hoje vamos dar continuidade a nosso tema, a idolatria nos afasta do Senhor, parte 2. Então nós vamos dar essa continuidade hoje para a glória de Deus. E você que pela primeira vez está aqui nos vendo, através tanto no Facebook também como no YouTube, você pode ver outros programas que nós fizemos aqui, outros estudos, através do meu YouTube. Você pode acessar Hilton Brito, e lá você vai ver várias mensagens. Você pode verificar as mensagens, assistir as mensagens, e você, quando você gostar das mensagens, você dá um like, dá um gostei para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o meu canal é Hilton Brito. Gostou da mensagem? Dê um like para a glória do Senhor. Amém? E se inscreva, né, para você ficar sempre recebendo as mensagens de que está sendo transmitido, foi gravado, né, novas mensagens para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos aqui, vamos dar continuidade, né, na parte 2 da idolatria nos afasta do Senhor. Vamos ao texto básico, que é o Salmo 135, versículo de número 13. Nós vamos falar assim. Diz assim a palavra do Senhor: O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode escutar. Nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bendiga o Senhor, ó Israel, bendiga o Senhor, ó sacerdotes, bendiga o Senhor, ó levitas, bendiga o Senhor, os que têm o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia, glórias a Deus. Não esqueça de você estar sempre com um papel, um caderno, um lápis, caneta, porque hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. Então vamos hoje viajar dentro da palavra do Senhor. Temos muitos capítulos, muitos versículos que vocês podem ir anotando e para depois fazer a sua meditação durante a semana, tá bom? Então vamos lá na palavra do Senhor. Nós hoje vamos falar sobre o castigo, né, a glória do Senhor, e nós vamos falar sobre a restauração de Israel aqui nesse contexto do livro de Ezequiel, que vamos começar hoje pelo capítulo número 9. Nós vamos ver dois textos hoje, agora, né, para falar sobre o castigo. Vamos falar sobre Ezequiel, capítulo 9, versículo de 1 a 11, e Ezequiel, capítulo 11, versículo de 1 a 13. Então nós vamos ler esses dois textos, né, para a glória do Senhor, para que tenhamos aqui um entendimento da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Cada um pegue a palavra do Senhor e abra em Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então o ouvi clamar em alta voz: Tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da parte superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. E eles entraram
e se puseram ao lado do altar de bronze. Nós estamos vendo aqui pela nova versão internacional. Amém? Versículo 3. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha estojo de escrevente à cintura e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toque em ninguém que tenha um sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Ele lhes disse: contamine o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me, rosto em terra, clamando: ah, soberano Senhor, vai destruir todos os remanescentes de Israel, lançado a tua ira sobre Jerusalém? E ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho, com o estojo de escrevente à cintura, voltou trazendo um relatório e disse: fiz o que me ordenaste. Aleluia. Vamos agora para o capítulo 11, versículo número 1, e vamos ler até o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o Oriente. Ali à entrada, por parte, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelátias, filho de Benaia, líderes do povo. E o Senhor me disse: filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nesta cidade. E eles dizem: não está chegando a hora de construir casas? Esta casa é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles, profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor. É isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel? Mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor: eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e os castigarei. Vocês cairão à espada, e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E esta cidade não será uma panela de vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei
nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agirão segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelátias, filha de Benaia, morreu. Então prostrei-me, rosto em terra, e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente os remanescentes de Israel? Versículo 14. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são os seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor, e a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. Aleluia, glórias a Deus. Então nós podemos ver que em visão o profeta ele veio a juízo, executando os seus idólatras. Então, por ordem do nosso Deus, ele começou a fazer as execuções. Mostrado uma visão, que Deus mostrou essa visão, não é, a Ezequiel. Aqui nosso irmão Borba está dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmão. Deus te abençoe. Aleluia. Então, nós podemos ver aqui o seguinte, logo no versículo 1 do capítulo 9, quando diz: os guardas da cidade. Veja que aqui são claramente anjos, como as outras visões apocalípticas do juízo final. Podemos ver isso lá em Mateus, no capítulo de número 13, no versículo 41. Vamos lá, em Mateus, capítulo 13, versículo de número 41. Vá acompanhando na sua Bíblia, porque hoje nós temos muita coisa para verificarmos para a glória do Senhor. Amém? Diz assim, Mateus, capítulo 13, versículo de número 41, diz assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Veja que o Deus, nosso Deus, está atento a tudo, irmãos. Ele está atento a tudo que nós fazemos e tudo que nós pensamos, estamos agindo. Então nós temos que ter temor e tremor do nosso Deus, sabendo que Ele está também nos vigiando. Então temos que ter cuidado, consciência daquilo que nós estamos fazendo hoje. Veja que a iniquidade do passado ainda continua hoje. E nós temos que ter esse entendimento. Veja que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 14, e no versículo de número 18 a 20. Vejamos aqui. Diz assim: e ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àqueles que têm a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva e videira na terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e lançou no grande lago da ira de Deus. E elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Aleluia, glórias a Deus. Então nós temos que ter entendimento e visão da obra do Senhor. Deus, Ele está a todo momento nos testando, está a todo momento nos dando a oportunidade de podermos fazer aquilo que nós queremos. Mas temos que fazer o quê? A vontade de Deus. Nós temos que fazer o que Deus assim já nos ordenou. Vejamos também que antes da morte dos ímpios,
outro ser angelical, ele recebeu a ordem, conta lá no versículo 4. Marca com um sinal a testa dos homens que surgiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Veja que no meio delas, veja que quem levava essa marca seria poupada da destruição geral. Então, eles seriam poupados, né, do castigo que seria dado por Deus. E o juízo cairia primeiro sobre os líderes do templo. Veja como é importante o líder, né, da sua congregação, do seu tabernáculo, ele está voltado para Deus, voltado para a glória de Deus, voltado para o desejo de Deus, cumprindo aquilo que Deus já determinou. Veja o que acontece. Tem entre o versículo 6 e 7 do capítulo 9, que diz assim: começai pelo meu santuário. Olhe, começou pela própria casa, né? Então, a tua casa tem que estar, né, no alicerce do Senhor. A tua casa tem que estar alicerçada para a glória de Deus. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Olhe, começou dentro da casa, dos servos, né? Quem? Os anciãos. Aqueles que eram responsáveis, são responsáveis pelo povo de Deus. Então é importante o comentário de Pedro, que diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17, que ele fala assim: é importante o comentário de Pedro, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e começar primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja, nós estamos aqui hoje na EBD, na Escola Bíblica em Sua Casa, a EBD em Sua Casa. Aqui nós estamos trazendo um entendimento, um estudo da palavra de Deus, porque Deus vai nos cobrar tudo aquilo que estamos ensinando. Amém, igreja? Deus vai nos cobrar de tudo. Veja, se eu estou aqui hoje, porque Deus me ordenou estar aqui trazendo mensagens para a glória dele, para que você aprenda, que você esteja alicerçado, porque Deus assim colocou isso no meu coração. Então nós temos que começar a ouvir a voz de Deus, abrir os nossos ouvidos, deixar o nosso coração falar mais alto. Deus nos chamou para uma grande obra. E qual é essa obra? Por que você foi chamado para a obra de Deus? Para pregar o Evangelho, para trazer almas para o reino de Deus. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ajudar pessoas que não conhecem o reino de Deus e assim eles ser um novo cristão, para que eles possam receber a glória de Deus, ter a sua salvação. Para isso que nós fomos chamados. E nós temos que nos dedicar a isso. Veja que a idolatria é algo que não pode ficar impune. Toda idolatria há um atraso, nos atrasa diante do Senhor. Ele nos afasta do Senhor. Mas o meio dos idólatras, havia aqueles que não estavam praticando esse pecado. E isso nos ensina que Deus sabe quem é quem. Como escreveu o salmista, lá no Salmo 4, versículo 3, quando disse assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Ele sabe quem é. Veja que quando ele mandou o anjo marcar as pessoas que estavam com problemas, como diz assim, diz aqui na palavra do Senhor, não é? Ele manda marcar um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Veja como Deus mandou o anjo marcar estas pessoas. Pessoas que não toleravam mais a iniquidade. Pessoas que foram marcadas porque os anjos que Deus manda ceifar homens e mulheres, crianças que estavam nesse meio. Como é importante nós ensinarmos aos nossos filhos o caminho do Senhor. Amém? Então nós temos que ser verdadeiros cristãos. Nós temos que ser verdadeiros servos do Senhor.
e temos que fazer a vontade de Deus, porque Deus é soberano sobre as nossas vidas e nós dependemos muito da vontade do Senhor. Amém? Vejamos agora, lá no capítulo 10 de Ezequiel, no versículo 1, nós vamos ler até o versículo 22. Nós vamos falar aqui sobre a glória do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel capítulo 10, versículo 1, diz assim, me acompanhe na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia e acompanhe. Diz assim: olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vai embora as rodas por baixo dos querubins, enche as mãos com brasas ardentes, apanhadas de entre os querubins, e espalhe-as sobre a cidade. Enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam do lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então, a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podiam ser ouvidos até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe o fogo no meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e colocou-se ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão e apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins, podiam ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins, e as rodas reluziam como um berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais a cada um, parecia estar entroçada na outra. Enquanto se moviam, eles iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas que se viravam enquanto os querubins se moviam, e eles seguiam qualquer direção à sua frente, sem se virar. E os seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheias de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratória. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de um querubim, e o segundo de um homem, o terceiro de um leão, e 4 de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas, eram para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, eles se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava os querubins, estenderam-se as asas e se ergueram do chão, e as rodas também com eles. E eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Senhor
e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das suas asas havia o que parecia mãos humanas. E seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente, glória a Deus. Então, podemos ver que por todo o livro de Ezequiel, a glória do Senhor, ou como às vezes se expressa a glória de Deus de Israel, veja que aparece em pontos chaves. No início é a base e o ambiente de seu chamado profético. Então, na visão do templo e do juízo que cairia sobre Jerusalém, afastamento da glória demonstra a realidade espiritual daqueles dias. Então, na visão da restauração, a glória do Senhor volta a encher o templo, conforme está lá em Ezequiel 43, versículo de 2 a 5. Veja o que diz Ezequiel 43, versículo de 2 a 5. Diz assim: E vi a glória de Deus de Israel, que vinha do lado leste, e a sua voz era como o rugido das águas avançadas, e a terra refugia com a sua glória. E a visão que tive era como se eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivesse junto ao rio Quebar, e me prostei rosto em terra, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Aleluia, glória a Deus. Quando nós estamos na nossa igreja, nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, nós estamos em plena adoração, a glória do Senhor, ela invade o templo, e o nosso corpo, a nossa alma fica cheia da sua glória. Aleluia. Como é bom nós estarmos alicerçados junto à palavra do Senhor. Amém? Veja que Deus, ele não suporta ficar em ambiente contaminado pelo pecado. Deus, ele gosta que esteja num ambiente limpo. E tanto as graves transgressões religiosas, a idolatria que se praticava até dentro do templo de Deus, como a injustiça social e a violência da cidade fizeram de Jerusalém um lugar intolerável para Deus ficar. Veja o que diz lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2 e 3, diz assim: Mas as nossas iniquidades fazem separar entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Na Jerusalém celeste, cujo centro é o trono de Deus e do Cordeiro, jamais entrará algo impuro, conforme nós podemos ver agora, lá em Apocalipse, no capítulo de número 21, versículo de número 27. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 27, diz assim: Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia. Eu vou ler de novo esse versículo, como ele é importante, né? Na casa de Deus tem que estar tudo limpo,
tudo organizado, não pode ter pecado. Diz assim: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Veja o que diz também no capítulo 22 daqui de Apocalipse, no versículo número 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Então, apesar disso, o Senhor havia escolhido Jerusalém e ele a amava. Deus amava o seu povo, mas o povo não queria amar a Deus. Não queria respeitar ao Senhor. Deus ama todos nós do mundo inteiro. Mas as pessoas não querem amar a Deus. Só querem saber de Deus na hora da agonia, na hora da aflição, mas não adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Mas Deus ama cada um de nós. Veja que a destruição da cidade lhe causou dor profunda, profunda no coração de Deus. Como aquela que o profeta sentiu quando a esposa muito amada faleceu. Jesus chorou sobre Jerusalém pelo mesmo motivo. Por isso a sua glória, a glória de Deus, de Israel, foi se afastando da cidade aos poucos. Quando o nosso coração começa a entristecer de determinado local, nós nos afastamos. Isso é uma consequência humana. Se nós nos colocarmos no lugar de Deus, nós vemos que o entristecimento faz com que nos afastemos das pessoas. E Deus, naquele tempo, se afastou. As pessoas se afastaram de Deus e isso faz com que Deus sofra. Deus não quer isso. Deus quer que todos estejamos alicerçados junto dele, porque ele é o nosso Criador. E ele nos chamou para uma grande obra. Veja que apareceu a entrada do templo, lá em Ezequiel 10:18. Depois se levantou da cidade e parou sobre o monte que ficava a leste dela. Como está lá em Ezequiel 11:23. E da mesma maneira, Deus amava o pecador e por isso faz tudo para salvá-lo. Veja que Deus nos usa para anunciar. Então, todo esse estudo que nós estamos fazendo, nós também estamos anunciando a vontade de Deus. O que você tem feito de errado, o que você tem feito contra o desejo do Senhor, nós estamos aqui conversando e mostrando que devemos nos corrigir, devemos estar alicerçados no Senhor. Veja o que diz Ezequiel 18:31-32. Lançai de vós todas as vossas transgressões, do que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Veja, pega as tuas transgressões do passado, a partir de hoje para trás, joga fora. E hoje, tu se torna uma nova criatura. Tem um novo espírito, um novo coração, para que a glória do Senhor ela permaneça sobre a tua vida. E continua dizendo assim, esse mesmo no versículo: porque morrereis, ó casa de Israel. Veja, o que ele está dizendo aqui? Vamos colocar que estou como a casa de Israel, cheio de transgressões. Veja, se eu ficar com essas transgressões, eu morrerei. Como ele diz aqui, há uma pergunta, né? Diz assim: pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Então, se eu estiver nas transgressões, a minha sentença é morte. Morte espiritual. A morte com Deus. Para Deus. Amém? Então, ele não quer isso.
E continua dizendo assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém. Isso é Deus falando. Diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ora, o que é que ele está dizendo? Pega as tuas transgressões, joga fora, deixa para trás, para que você não morra. Não morra espiritualmente. Não morra para a glória do Senhor. O que é que ele diz depois? Porque ele não tem prazer na tua morte, na morte de ninguém. Deus não tem esse prazer. Ele quer salvação. Portanto, o que é que ele diz? Converta-se, converteis e viva para a glória dele. É isso que nós cristãos anunciamos. Para que você deixe as suas transgressões do passado, o que você fez para trás. Agora, esteja junto com Deus. Deixa Deus te abraçar. Te converte. Sai do mundo que não tem nada a nos engrandecer. O mundo só tem a nos destruir. E você se converte a Cristo. Se converte ao nosso Deus. E viva com alegria e amor de Deus no teu coração. E isso é que Deus quer para cada um de nós. Que nós possamos viver para a glória dele. Veja que, embora ela exista, independente do templo, a glória do Senhor é algo que fazia parte daquele templo. Como faz parte dentro das nossas igrejas, a glória do Senhor. E a expressão é usada para falar da presença do Senhor. Todavia, à medida que o pecado do povo ia aumentando, a glória do Senhor ia diminuindo no templo. Ora, quanto mais pecado você tiver, menor é a glória de Deus na tua vida. Deus começa a se afastar da tua presença. Aleluia. Então, a glória do Senhor, ela diminui quando existe um pecado muito grande dentro do templo da casa de Deus. E em Ezequiel 11:23 mostra que essa glória, ela está deixando o templo. E tem a presença de Deus no templo. Os nossos cultos não passam de um encontro social. Então só vamos para a igreja quando nós estamos em pecado, para como fosse um encontro social. Amém? Então veja, nós vamos para a igreja para quê? Para adorar. Adorar a quem? Ao nosso Deus. E quando nós começamos a adorar nosso Deus, nós recebemos a sua glória. Porque a glória é do Senhor. Mas muitos não entendem o que Deus quer para cada um de nós, para a sua vida. Precisamos entender mais de Deus. Vejamos agora o que Deus faz, como Deus faz a restauração de Israel. Vejamos aqui Ezequiel, capítulo 11, versículo 16, e vamos ver até o versículo de número 25. Vejamos o que ocorreu nesse período. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Portanto, diga: assim diz o soberano o Senhor: embora eu os tenha mandado para as terras muito distantes entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações por breves períodos, tenham sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Aleluia. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. E eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. E eles serão o meu povo e eu serei
o seu Deus, mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquele que lhes tem feito palavras do soberano, o Senhor. Então os querubins, com as suas rodas ao lado, estenderão as asas, e a glória do Senhor de Israel estará sobre eles. E a glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre um monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me em visão, levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Aleluia, glórias a Deus. Veja aqui, em Romanos, no capítulo 11, versículo 29, diz assim: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. E o papel de Israel na proclamação do reino de Deus fazia parte do plano de Deus para o mundo. Pois, quanto ao povo de Israel, se diz, conforme Gênesis 2:3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, deles e a adoção dos filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a abominação do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles a traça, a linhagem humana de Deus, que o Deus acima de todos, bendito seja para sempre. Amém. Conforme está Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. Veja que os projetos de Deus não falham, porque Ele é fiel. Deus tem um projeto na minha e na tua vida, e Ele é fiel para cumprir, e Ele irá cumprir. Temos que permanecer fiéis ao Senhor. Temos que estar fiéis à palavra do Senhor, junto ao Senhor. Veja que a declaração de Deus sobre a destruição de Jerusalém e a morte dos idólatras e de todos que praticam injustiça social arrancaram do profeta o grito de angustiados, um grito de angústia. Veja o que diz aqui Ezequiel 11:13. Soberano Senhor, destruirás totalmente os remanescentes de Israel? Veja que Ezequiel já estava angustiado. Foi por isso que ele fez essa indagação ao Senhor. E o povo de Deus seria recolhido e trazido de novo à sua terra, conforme Isaías, que está no capítulo 10, versículo 20 e 21. Vejamos lá. 20 e 21 e Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15. Veja que o Senhor colocou da mesma maneira o seu servo Ezequiel com a promessa da restauração de Israel à sua terra. Amém? Como nós vemos aqui no capítulo 11, versículo 16 a 20. Deus prometeu a restauração espiritual para validar o retorno de Israel à sua herança. Então, como ele disse no versículo 19 e 20, dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, lhe darei coração de carne, para que andes nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Aleluia. Veja que o cuidado pastoral de Deus para com o povo exilado, a primeira visão de Ezequiel, ele já demonstrou que o Senhor
é Senhor de toda a terra, e ele se revela não só em Jerusalém, mas em qualquer lugar em que o seu povo precisasse da sua ajuda. Então, nessa nova revelação ao profeta, vieram declarações muito consoladoras. Quando diz assim, lá em Apocalipse, lá em Ezequiel, no capítulo 11, versículo 16, diz assim: ainda que os lançasse para longe dentre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Então, logo, mas o templo seria arrasado, mas o próprio Deus seria o meio de culto deles. Ouça João, no capítulo de número 21, versículo 22, quando diz: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Aleluia. Veja que o exílio, ele não resultaria da perda da herança da terra de Israel. Veja como diz aqui em Ezequiel 11, 17. Diz ainda diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-lo no meio dos povos, e os recolherei nas terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Veja que o exílio não resultaria da perda da herança da terra de Israel. Há uma promessa de Deus, e ela é cumprida. Ezequiel devia transmitir tudo isso aos seus patrícios exilados como parte importante do seu ministério pastoral, junto a eles, conforme Ezequiel 11, 25. Mais tarde, eles veriam os profetas da tomada de Jerusalém, cumprindo em todos os detalhes. Assim, poderiam se sentir seguros quanto ao cumprimento das profecias de bênçãos futuras. Veja, o Deus de Israel, o Deus de Ezequiel, é o nosso Deus. Então o culto tem de ser em espírito e em verdade, conforme está lá em João 4:24. Deus, ele é o nosso santuário. Então, se tirarmos da nossa vida, do nosso coração, qualquer coisa que contamina, Deus está pronto para nos restaurar, e a nossa comunhão com Ele se aprofunda cada vez mais. Vejamos o que diz lá em 1 João. Capítulo 1. Abra a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1. E deixa ele aberto, tá? 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao versículo de número 9. Diz assim: se porém andarmos na luz, com ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Vá para o capítulo 2, versículo número 7. Permaneça a Bíblia aberta. Diz assim: amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem de que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilham a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia
ao meu irmão continua nas trevas, e quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pois eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevo porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aqueles que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. Aleluia! Para nós podermos aqui concluir, vejamos aqui Romanos, capítulo 15, versículo 4, quando diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, vamos ser perseverantes na glória de Deus, perseverantes no chamado que Deus fez a cada um de nós. Vamos ser perseverantes na palavra do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Mas, continuemos, vejamos aqui 1 João 2, versículo 15 a 17, diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Olhe, veja que palavra aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15, está falando. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Amém, igreja? Veja como é importante você ouvir a voz de Deus. Deixe as coisas do mundo, não ame as coisas do mundo, porque isso nos afasta de Deus. Não provém de Deus, não vem do nosso Pai, do nosso Criador, Criador do céu e Criador da terra. Amém? Então, guarde essa palavra, 1 João, capítulo 2, versículo de 15 a 16, a 17. Né? Então, o mundo é a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o que diz o versículo 27. Veja aqui como é importante lermos a palavra do Senhor. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Portanto, meditemos bem na mensagem de Ezequiel, nas mensagens que foram dadas nos livros e versículos, principalmente nessa de João, 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. E em todas as aplicações da nossa vida, como diz aqui, segundo as Coríntios, capítulo 1, versículo 20, pois tantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém? Glórias ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tanto nos ama, que tanto nos chama para a sua glória, para que nós possamos estar alicerçados junto ao nosso Deus
para a glória do seu santo e eterno nome, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, você que está nos vendo hoje pela primeira vez, vai lá, se inscreva no meu canal do YouTube, dê um like, gostei, para a glória do Senhor. Amém? Vamos aqui orar a Deus. Senhor Pai, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua glória sobre as nossas vidas, pelo teu amor sobre todos nós, Senhor Deus. Derrama o teu poder, toda a tua autoridade sobre a nossa vida. Deus, vai sobre todos os enfermos, meu Pai. Derrama a tua glória, meu Pai, uma glória de cura, para a glória do teu santo nome, Pai, para que todos conheçam que é o Senhor que está sobre as suas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus, entra no nosso lar, na nossa casa, Pai. Tira qualquer manifestação, qualquer espírito de enganação que esteja entre nós, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Senhor, manda Teu Espírito Santo, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, nos guiando, nos mostrando para a glória do Teu santo e eterno nome, em nome de Jesus, e nós dizemos amém.